Bom dia a todos. Uma boa parte dos participantes aqui a gente já conhece. Nós vamos falar um pouco sobre os projetos agro-silvopastoril aqui no Mato Grosso do Sul. Nós praticamente introduzimos aqui no estado em 2004, 2005, os materiais genéticos que estão distribuídos aí pelo estado. E em 2005 nós iniciamos lá no Grupo Mutum e no Grupo Modelo, Granol, Fazenda Modelo, introduzimos os primeiros projetos florestais na modalidade silvopastoril. Nós estamos trabalhando, então, desde 2004, 2005, desenvolvendo metodologia, tecnologia, materiais genéticos disponíveis para que isso tenha um projeto dessa grandiosidade, dessa qualidade, e a gente vai estar discorrendo aqui do como fazer e os projetos que estão acontecendo aqui no estado. Deixa eu aprender. Nosso contato, isso vai estar disponível no site aí do Mais Floresta. Definição de agro-silvopastoril, né? Nós temos que ter no mesmo local floresta, pastagem ou gado e agricultura, se possível. Nós trabalhamos, a grande maioria dos nossos projetos, na verdade, são silvopastoril. Nós trabalhamos na região de Ribas do Rio Pardo, onde os solos são bastante fracos, bastante arenosos, e nós desenvolvemos a metodologia para que tenha uma harmonia entre os dois participantes. Então, o conceito do silvopastoril: produzir grãos, produzir madeira, produzir pastagem, se possível, durante todo o ciclo. O que é comum, a gente vai mostrar alguns slides, o que é comum verificar no estado ou no Brasil, é a metodologia onde que você coloca floresta e pastagem num espaçamento onde, normalmente, no primeiro ano você tem floresta e tem pastagem. A partir do segundo ano, a floresta cresce, consequentemente, como as duas culturas são pioneiras, precisam de muita luz, a floresta sobressai. E isso acaba com que nós tenhamos somente floresta. Então, conceito principal, durante todo o ciclo. Então, isso seria um modelo sustentável. Uma floresta onde o gado está pastando, qualidade de pastagem bastante interessante, madeira com valor agregado, que onde você pode fazer isso aí, madeira de serraria, que é o grande, a gente vai mostrar no final, é o que agrega valor, na verdade, ao final do ciclo. Ou a modalidade agro-silvopastoril, onde nós estamos com uma floresta montada na região de Campo Grande. Essa floresta tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nós vamos mostrar no final a sequência de fotos desde a implantação, onde nós temos soja produzindo aqui aproximadamente quase 60 sacas por hectare. Essa é uma foto da semana passada. Então, nós estamos falando de coisas reais que estão acontecendo nesse momento. Esse é um clone mais conhecido aqui no estado, chamado I144. Agora, importante, quando a gente vai introduzir o sistema silvopastoril, agro-silvopastoril, o importante é que a gente tenha que saber isso aqui, ó, quanto chove na minha propriedade. O eucalipto e a braquiária são ávidos por água. Então, eu tenho que conhecer quanto chove e, principalmente, a sua distribuição. Como é que é essa chuva? Ela ocorre o ano inteiro? Ela acontece igual lá em Sonora, que fica 4 meses, 5 meses sem chover? Então, é importante saber a quantidade que chove
e a sua distribuição. Porque a água é fator limitante de produção. A gente vai falar lá para frente sobre como plantar sentido leste-oeste, plantar norte-sul, mas o importante, o fundamental é que você saiba quanto que chove na sua região e, principalmente, que a quantidade de árvore que eu vou colocar no meu projeto seja distribuído entre água mais agricultura ou a pastagem, a quantidade de água tem que ser distribuída. A gente vai mostrar algumas fotos onde eu plantei floresta e plantei o capim. A floresta saiu, o capim abafou porque não respeitou o espaço. Outro porque colocou muitas árvores por hectare e não saiu a floresta porque plantou muito adensado. Então, fundamentalmente, saber a distribuição, a precipitação deve ser distribuída entre as culturas. Nós temos uma regra básica, quem for entrar no processo, é importante isso. Quanto chove na sua região? Tem os dados da Embrapa e de outros órgãos do governo, e ele aparece a distribuição. Em média, aqui no estado, salvo algumas regiões, é 1.300, 1.400 milímetros. Eu preciso, para fazer 1 metro cúbico de madeira, aproximadamente 30 milímetros. Então, uma regra básica para ser seguida. 1.300 dividido por 30, o incremento médio, incremento médio anual, quanto esta floresta cresce por ano, é 43. 1.300 dividido por 30, então, a sua produtividade média da região deverá ser aproximadamente 30 metros cúbicos por hectare ano. O importante é considerar, né, qual o déficit hídrico na região, lá na região do Sonora, por exemplo. Chove 1.800 milímetros, porém, passa 4 meses sem uma gota de água. Isso reflete muito na produtividade. Você tem que usar uma tecnologia de distribuição de fertilização aérea para que as plantas não morram. Isso é uma tecnologia totalmente conhecida. E, principalmente, para que seja produtivo, eu tenho que ter a tecnologia aplicada. Não adianta colocar árvores, o conjunto está bem montado, mas eu não tenho a tecnologia disponível. Eu não dei a alimentação que essa planta precisa, a quantidade de fósforo, de nitrogênio e potássio que essa planta precisa para ser produtiva. Alguns conceitos básicos. Nunca plantar morro abaixo. É dito no mercado aí que você tem que trabalhar no leste-oeste, plantar o seu silvopastoril no leste-oeste. Não é verdade. Afirmo categoricamente, não é verdade. Nós temos disponibilidade de luz à vontade. Então, fator limitante de produção é água. Sempre plantar em nível, de tal forma que toda a água precipitada no solo, na região, precipite no solo. Às vezes, o leste-oeste, se for muito plano, totalmente plano, você utilizar a área, não tem nenhum problema. Agora, sempre, se possível, plantar em nível para que a água precipitada fique no solo. Quando plantar? Tá? Nós temos sempre o conceito também que o final do ano é melhor para plantar, floresta principalmente. Agricultura, sem problema nenhum, é no final do ano, quando a água está disponível. Para a floresta não é verdade. Os melhores, tem vários produtores, clientes nossos aqui dentro, inclusive, os melhores plantios são sempre no período seco. Período seco significa março, abril, maio, junho, até 15 de julho são os projetos florestais, falando basicamente da floresta, são os projetos mais homogêneos quando plantado no período seco, onde a luminosidade é menor um pouco, você tem a temperatura mais baixa no solo, o desenvolvimento da braquiária é menos agressivo. Você tem, se você verificar, mas eu tenho que irrigar mais. Todo projeto plantado no final do ano, obrigatoriamente, tem que ser irrigado. Um dia como hoje, eu vou esperar a chuva da tarde. Se eu acabar de plantar e não irrigar, 2 horas depois, essa muda está morta. Porque a temperatura no solo chega, hoje, um dia como hoje, 65 graus.
meia hora pós-plantio, essa muda está totalmente desidratada, o coleto está queimado. Então, no período seco, plantar em sulcos. Então, eu vou fazer, a gente vai mostrar as fotos, fazer um sulco de tal forma que a muda fique mais próximo do lençol freático, a disponibilidade, a utilização menor de água de irrigação. Os plantios são mais homogêneos. Período de hoje, chuvoso, plantar em leiras, tipo leira de batata, de tal forma que eu não tenha afogamento de coleto. Quando nós plantamos no período chuvoso agora, fazendo, se vocês olharem, tiverem oportunidade de olhar, as grandes empresas plantando, inclusive, ele está sulcando e fazendo um buraco aqui. Normalmente os solos não são arenosos. Botei o meu indivíduo aqui no meio, minha muda. Choveu, essa terra desce, subiu a terra acima do coleto, essa muda está morta. Então, é normal um plantio do período chuvoso, nós termos 10%, 12% na primeira semana. É normal no período seco, no período chuvoso, ter 10 a 12. No período seco, termos 0. Literalmente 0. Um conceito de plantio em nível, né? Se é um projeto silvopastoril lá em Água Clara, um solo de 10 a 12% de argila, plantado em cima das leiras, totalmente limpo, onde o solo, o calcário foi distribuído, incorporado, plantio de seca totalmente homogêneo, 0% de falha. Plantio silvopastoril em cima da leira, normalmente, a gente vai falar lá para frente, as mudas do centro tem uma linha, 2 linhas, plantio em 3 linhas, mais ou menos 3,5 metros entre uma e outra. Normalmente, a muda do meio desenvolve menos, a gente vai estar mostrando isso aí, por isso que nós plantamos em cima da leira, para que ela tenha um desenvolvimento um pouco melhor. Totalmente limpo, o solo foi preparado, foi incorporado calcário, gesso. Nesse momento, nessa área, o proprietário optou por não fazer a reforma, o pasto dele estava bom, mas toda a tecnologia disponível de preparo de solo, de aplicação de herbicida pré-emergente, foi feito nessa área. Plantio em nível, em Ivinhema. O que acontece normalmente, nós aproveitamos as linhas de plantio, às vezes aqui por ser plantio em nível, essa linha aqui do meio aumenta, então nós plantamos 2 linhas, 3 linhas, vem afunilando de tal forma que no meio aqui a gente tenha entre 16 e 18 metros, no mínimo 16 a 18 metros entre um renque e outro. Conceito de um silvopastoril bem formado, no período seco, dá para ver a homogeneidade da floresta, totalmente limpo, bem fertilizado. Isso foi plantado em junho de 2014. Essa floresta está com 9, 10 meses agora. Plantio do período de seca. Fez-se um sulco. Local das mudas, o equipamento de preparo de solo, a gente estaremos mostrando para frente, já deixa marcado as linhas de plantio, ou se é mecanizado, não há necessidade da marcação, a gente vai mostrar os plantios mecanizados também. Plantio do período chuvoso. O centro aqui tem que ser, pelo menos, a altura do centro igual, para que a terra não caia no meio aqui, tenha afogamento de coleto. O próprio equipamento já faz isso, né, com os discos, joga a terra para dentro, esse rolo dá uma compactada, e um marcador aqui de cova já deixa as covas previamente marcadas. Alguns conceitos básicos para a formação de floresta, né, do silvopastoril. O projeto florestal deve ser um plus a mais na propriedade ou na floresta, na área da fazenda. Não alterar a configuração.
O produtor está com uma área trabalhando, está com uma área formada, nós vamos colocar lá dentro um ingrediente novo, que é a floresta. Não há necessidade de mexer. A única coisa que você tem que verificar, o produtor tem que verificar, é planejar a saída de madeira. A saída de madeira, a colheita é o mais caro que tem de toda a atividade, e normalmente a gente joga a floresta lá no final da fazenda e sem estrada. O boi você toca, vem até o curral. A floresta vai ter que mandar um treminhão buscar essa madeira lá embaixo. Uma floresta planejada, um silvopastoril em água clara, plantado agora no período seco, mostrando, plantamos 3 linhas, a foto fica distorcida, mas tem 16, em média 16 a 18 metros entre o renque, entre uma curva de nível e outra. Quando abre o terraço abre, eu venho plantando 3, 2, às vezes uma linha, de tal forma que eu tenho bem homogêneo o sistema, um solo totalmente degradado, 6 a 8% de argila. Uma pergunta que vai acontecer sempre: o boi come a casca do eucalipto? Sim. Come sim, se você não tiver os devidos cuidados da distribuição do sal. Se ele tiver uma ociosidade muito grande, nós vamos mostrar as fotos, ele vai sim detonar a casca do eucalipto. O boi fica mais bravo? Não. Precisa fazer desrama? Nós vamos mostrar as fotos, tirar os galhos. Quando nós começamos, o produtor achou que o gado ficava mais rebelde, ele precisava enxergar em profundidade. Então, fizemos teste, subindo a saia do eucalipto até 2 metros, 2,5 metros, para que o gado enxergasse em profundidade. Abolimos todo esse gasto hoje, verificamos que não há necessidade. Por quê? Como a comida é farta no local, o gado ele tem um deslocamento muito pouco, ele come, descansa. Se você tiver o sal, tiver água distribuído, não há necessidade. E também não haverá o predadorismo se você tiver a distribuição, principalmente de saleiros, dos coxos de sal distribuído em toda a área. Então, distribuir, né? Há necessidade de fazer desrama? Não. Distribuir o sal no pasto? Sim. Há necessidade em pontos estratégicos. Então, o manejo determina o predadorismo. Se eu tiver um manejo errado, o gado tiver muita ociosidade, ele vai comer a casca, sim, principalmente na entrada dos talhões, nós vamos mostrar. E essa é a questão que os colegas já falaram: quando que eu posso voltar? Plantei a floresta hoje, quando que eu posso voltar? Nós começamos com 1 ano e 2 meses, com 1 ano, com 8 meses, nós estamos fazendo com 4 meses com desmama. É o tempo que você vai ter para reformar o seu pasto. Se você fizer o plantio de acordo, seguindo toda a tecnologia disponível, com 4 meses e 6 meses no máximo, você pode soltar a sua desmama sem problema nenhum. Gado come a casca? Come sim. Ó. Principalmente quando você, aqui o anterior, está sobrando pasto, teve um manejo errado, ficou muito rapado, o gado foi na casca. E principalmente quando você tem, a gente verificou, nós vamos falar para frente dos materiais genéticos, quando você tem clones que têm urofila e camaldulensis no meio. Esse ele ataca mais. Esse especificamente é um clone chamado Grancan 1277, é o que eles mais gostam de botar a boca ali e arrancar a casca. Mas quando o manejo é bem feito, sem problema nenhum, essa entrada de talhão também que acontece isso. Um caso específico de um clone chamado I144, mas plantado aqui, onde eles fizeram, o gado andou fazendo um estragozinho, erro, o proprietário falou: isso foi erro meu, erro de manejo. Assumiu que isso, ele usou muito o pasto, o gado detonou a área. Fizemos isso no começo, subimos, fizemos a desrama para o gado enxergar em profundidade, não há necessidade. Sugerimos fazer a desrama quando você vai conduzir madeira para a serraria, uso múltiplo, porém não em todas as áreas.
mais ou menos 30% das árvores que você ficará para o ciclo final, 200 árvores, 300 árvores, somente essas serão desramadas. O restante não há necessidade. Quando, voltando a frisando, quando você for fazer o uso múltiplo da madeira. Se eu vendi a minha floresta para uma papeleira, uma Eldorado, uma Fibria, não há necessidade de fazer nada. Ele vai cortar nos 7 anos, vai ter uma desrama natural, não há necessidade disso. Uma floresta desramada lá no grupo Mutum, pensando em serraria. Foi feito perto da sede, para demonstração, não há, voltamos a frisar, não há necessidade de você fazer todas as árvores. 30% dela é o que vai ficar no final, porque nós vamos desbastar, eu vou tirar árvores aqui no meio, para que as remanescentes desenvolvam e tenham um volume que a gente vai falar lá na frente, entre 12 e 14 anos, que vai ser a época de colheita final dessa floresta. Uma árvore conduzida para serraria. Você cortar, desramar bem rente ao tronco, para que os anéis de crescimento que vão desenvolver a partir daí, a madeira seja limpa. Outra informação para vocês também. Até onde que eu posso desramar? A planta mostra, ó. Até onde ela estiver suberizada, estiver escura, ela está dizendo, ó, os galhos daqui para baixo são supérfluos. Pode retirar todos os galhos. Então, a planta mostra, ó, escura, a intersecção entre o escuro e o verde, até ali você pode desramar sem problema nenhum. Quando desramar? Quando você estiver, a sua floresta estiver com o diâmetro à altura do peito, 1,30 m, o diâmetro médio seja de 10 a 12 centímetros. Por que de 10 a 12 centímetros? Porque a medula daquela árvore que você vai cortar lá na frente com 12, 14 anos, ela tem uma parte não nobre, que é chamada. Então, nós temos numa árvore, no centro, a medula, o cerne e o alburno. Aquela medula é uma madeira, que é madeira de enchimento, ela não é nobre. Então, a gente verifica, para que eu vou limpar essa floresta, se ela tem um diâmetro de 6 a 8, e eu sei que eu vou utilizar ela como madeira nobre de 10 a 12. Eu estou gastando, primeiro que esses galhos que estão aqui embaixo ainda estão fazendo fotossíntese, a planta está precisando dela. Então, quando fazer a desrama? 10 a 12 centímetros, tá? Quando a intersecção tiver, isso aqui é mais ou menos 3 metros, isso ocorre entre 2 anos, mais ou menos, a primeira desrama. A segunda desrama, 2 anos, 3 anos, 7 metros, 8 metros de altura. Então, voltando aqui, no centro eu tenho a medula, depois o cerne, que é o interessante, e o alburno, aquela parte branca da madeira, que vamos falar, também não é nobre. A nossa floresta, quando chegar com 12 a 14 anos, a expectativa nossa, nós não temos ainda árvores com 12 anos, nós temos com 7, 8 anos. Porque as primeiras que nós fizemos, com primeiro teste já foi embora, virou celulose, não seguiram até o final. Temos algumas árvores que serão seguidas, alguns projetos que serão conduzidos até o final do ciclo. Então, a expectativa é que uma árvore dessa, no 10º ano, 12º ano, 14º ano, ela dê 1,2 a 1,3 metros cúbicos. Uma parte dela não é madeira nobre, é esse 10 a 12 centímetros, que é a medula. Nós vamos utilizar a parte nobre, tipo exportação. Então, para conhecimento de vocês, essa madeira de eucalipto plantada hoje substitui tranquilamente cedro, mogno, qualquer madeira nobre. Um futuro muito rápido, muito próximo, nós teremos clones específicos e com coloração distintas. Existem colegas trabalhando para que você desenvolva materiais, além de resistência à doença, praga,
que você tenha as suas características desejadas. Eu quero um material para celulose que tenha X% de celulose. Vai ser possível, mexendo na genética, né, nos genes. Eu quero um material que vai ser desenvolvido para carvão, vai ter um peso maior. Isso a gente vai estar falando, já existe isso hoje. Um material similar à cor do mogno, vai ser possível, sem nó, sem nada. Infelizmente, quem desenvolve isso são empresas. A participação do governo nessa tecnologia, literalmente, zero. Então, se o governo, os órgãos de pesquisas que nós tínhamos no passado, a CIF, IPEF, o Instituto Florestal de São Paulo, praticamente estão todos eles desaparelhados. Então, quem desenvolve isso? Fibria, que é Votorantim, Eldorado, empresas de carvão. Uma área que não foi desramada. O gado está aí tranquilo, desenvolvimento da floresta perfeito, analisar, sempre a gente fala para os parceiros nossos, olhar em cima da floresta, uma floresta em crescimento, a ponta é bastante cônica, se estiver faltando comida, ela é redonda. Aqui no meio, um manejo, pelo que o colega falou aí anteriormente, um manejo um pouco errado, o gado precisaria ter um pouquinho mais de capim, já teria mudado. O espaço físico das plantas está sendo respeitados dentro de 1 metro a 2 metros da saia da floresta limpa, ainda para que a disponibilidade da fertilização da floresta é feita lá dentro, seja totalmente disponível para as árvores. Uma pastagem bem feita, saleiro distribuído aqui para que o gado tenha a sua disponibilidade de sal. Aqui dentro tem água também, então o deslocamento dele é bem pequeno na área e um desenvolvimento da pastagem de floresta de primeiro mundo. A pergunta que vem sempre quando você vai introduzir um novo ingrediente na sua propriedade é: quanto que eu perco de pastagem? Eu já digo, quanto que eu ganho em madeira? A gente vai verificar no final o que representa isso a madeira comparado com a pastagem. E a gente diz sempre assim, converse com o seu vaqueiro antes do início do projeto e depois de implantado. O agricultor, de modo geral, não gosta de floresta. Eu detesto floresta, eu adoro dinheiro. Nós somos capitalistas. Então, nós colocamos aqui um ingrediente a mais para que o fazendeiro tenha uma receita a maior dentro de sua propriedade. Quando você conversa com o vaqueiro no começo, existe sempre uma restrição, o gado vai ficar mais arredio, vai ficar mais bravo, não sei o quê. Depois muda toda a conversa, porque o gado está na sombra, o vaqueiro trabalha na sombra, e, principalmente, o dono da fazenda vai verificar que isso você agrega muito valor à sua propriedade. Isso é uma realidade no Estado. Floresta de excelente desenvolvimento e uma pastagem, que acho que a maioria de vocês sabe muito mais do que eu, com uma pastagem de excelente qualidade. Agora vamos falar dos materiais genéticos. O que fazer? Nós estamos dando ênfase mais à floresta, porque os colegas anteriores falaram mais da pecuária, da agricultura. Então, vamos dar um ênfase maior na área de floresta. É de fundamental importância a definição do material genético. Não adianta chegar lá e colocar, vou plantar um clone lá dentro, eu vou plantar um eucalipto. Eucalipto, hoje, é uma cultura de precisão. Nós temos tecnologia para produzir altíssima produtividade, desde que tenha o interesse do proprietário, a disponibilidade de recurso, e, consequentemente, você vai verificar a viabilidade econômica disso lá na frente. Então, qual material a plantar? O ideal são clones de uso múltiplo. O que é isso? Clones que serão voltados ao mesmo material que serve para celulose, que vai servir para a biomassa, que é uma cadeia produtiva bastante forte no Estado hoje, vai crescer bastante. E todos eles, basicamente, ainda estão sendo utilizados para carvão.
Materiais disponíveis no mercado, né? Esse indivíduo aqui, ó, é o mais plantado no estado. Nós devemos ter aproximadamente, se é um urograndes, urofila com grandes, são híbridos, né? Urofila versus grandes. Esse material aqui eu calculo que nós devemos ter uns 300 mil hectares plantados desse indivíduo aqui. Tomara que ele não apareça muita doença, porque se aparecer, nós estaremos bastante complicados. Então, o interessante não é você levar um único indivíduo, é ter uma diversificação, tá, de vários materiais. Então, nós temos urofila com grandes, urofila com camaldulenses, urofila com tereticornis, tricross, grandes com urofila mais camaldulense, um toreliodora e o semente citriodora. Alguns materiais, então, voltando, esse é o material, esse indivíduo aqui foi o mais plantado no Brasil, é o material da International Paper. Hoje, esse material é da Peran, antiga Cesita, é o material mais plantado no estado. Tá? Algumas particularidades a gente vai estar falando. Esses materiais novos estão entrando no mercado. Quem for entrar no mercado, dê uma atenção especial, que isso aqui promete bastante, esses indivíduos. Esse indivíduo aqui é um material que vai ser utilizado para substituir o citriodora em tratamento de madeira estrutural. A sua material genético versus a sua utilização. O que nós sabemos desses materiais, né? Então, H13 foi o clone mais plantado no Brasil, é da International Paper, ou hoje Fibria. C219 é Fibria, material protegido, esses dois aqui. I144, A08. Carvão, material mais pesado. VM01, o GG100 não é pesado, mas é utilizado para carvão. 1528 é o tal do superclone, né? I144 e 224. Serraria. O que nós sabemos hoje de serraria? O 1277, que é um grandes com camaldulense, esse que o gado gosta de comer a casca, é um excelente material para serraria, excelente. O 224 também é um material, e desses todos, o melhor é esse indivíduo aqui, ó. H13 para serraria é esse indivíduo aqui, ó. Quem tiver intenção de uso múltiplo no final, tem algumas particularidades, que ele dá uma ferrugem no começo, tal, mas é o melhor material que tem para serraria, tem estudos de pós-graduação em cima desse material. Material pesado, né, que é para tratamento, que é o citriodora via semente, e esse toleriodora hoje, que ele já é clonado. O citriodora é um material via semente. Vocês ouvem sempre dizer que o citriodora não tem clone. Ele tem clone, sim. Você consegue cloná-lo. É que dentro do viveiro, o índice de enraizamento dele é 5%, 6%, até 8%. Enquanto um indivíduo igual o I144, o I144, H13, é 98%. Então, a gente prefere falar que não existe o clone do citriodora, mas se você quiser, alguém desejar, isso é possível. Restrições. Então, quem vai plantar, fundamentalmente, precisa olhar, saber o que eu estou plantando. Qual o material, para que ele serve, e se ele tem restrições, né? Então, esse clone aqui, ó, C219, é um clone da fibra, inclusive eu sou um dos pais dele, é um dos melhores clones de celulose descobertos até hoje, descobrimos lá em São Paulo, só que ele quebra sob a ação dos ventos. Parece um efeito cascata, vai quebrando todas as árvores. 224 da Cesita, ótimo material para serraria, porém, ele quebra quando a gente tem um desbalanceamento nutricional. O colega Celso aqui, acho que sabe disso, que plantou isso lá. Superclone, 1528, ele está atacado hoje por cancro. Então, é provável que tenhamos problema com ele. Ele foi desenvolvido numa região alta, 1.100 metros de altura. Trouxemos eles para regiões nossas aqui do Mato Grosso do Sul, que tem entre 300 e 500 metros. Apareceu uma doença nele. H13, embora atacado pela ferrugem, para mim um dos melhores materiais que nós temos no mercado. H77 é um material da Copener,
atacado por um fungo chamado Ceratocystis. VM58, ótimo material para tratamento, porém tem um danado da Vespa da Galha e o Psilídeo de concha que detona ele simplesmente. 1277, Vespa da Galha e Psilídeo de concha. Então, acabam sobrando alguns materiais que nós chamamos de plásticos. O I144, o VM, que é um material um pouco pesado, de baixa produtividade. Quem for produzir para carvão, isso aqui é um material, carvão vendido por peso. Carvão vendido por volumetria é esse indivíduo aqui. Então, materiais que são mais plantados, I144, VM, C041, 224, H13 e clones locais. O que significam clones locais? Tem na região, quem está aqui na região sul do estado, tem um clone do Paraná chamado GPC23, a gente vai mostrar ele inclusive aqui, onde a previsão é produzir, só para vocês terem uma ideia, a média do estado de produtividade das florestas convencionais é entre 30 e 33 metros cúbicos por hectare por ano. Média do estado, considerando Fíbria, Eldorado e as grandes. Esse clone projeta 70 metros cúbicos hectare ano no sul do estado, onde chove bem. Então, como ele é um grande espuro, ele não aceita déficit hídrico. Então, tem que ser, é um clone que não é plástico. Ele tem uma região onde ele vai bem. E quem for plantar para cá, para a região do sul, tem um material bastante adaptado e, principalmente, um dos melhores materiais para serraria. Acho que isso é fundamental, né? Nós temos esse conhecimento hoje, né, que a maioria dos clones foram selecionados onde existe déficit hídrico, onde tem que passar 1 mês, 2 meses sem água. Quando você coloca ele numa região onde chove muito, tipo Amazônia, eu levo esses materiais, qualquer um desses materiais nossos para a Amazônia, ele morre 80%, às vezes 100%. Para cima de Tangará da Serra, já acontece, chove 1.800 milímetros, morre 80%, 90%. Eles precisam de um período de seca. Então, precisa conhecer o que você está plantando. Esse grandes aqui, ó, material, ele não é resistente à seca. Esse GPC 23 para a região sul, aqui Terra Boa, perfeito. A maioria dos clones são comerciais, morrem quando são atacados por doenças, quando a precipitação é maior que 2.000 milímetros. E a coisa, outra informação fundamental, você vai plantar no deserto? Não vai. Vai plantar lá no Piauí? Não, tiveram colegas que foram plantar no Piauí, onde chove 700, 800 milímetros. Você consegue produzir no Piauí? Sim. Com híbridos de camaldulense ou camaldulense, onde resistem às secas muito forte, e principalmente diminuindo a quantidade de árvores por hectare. Nós plantamos aqui 1.200, 1.300 árvores por hectare. Lá em cima, quando chove menos, você tem que colocar 500, 600 árvores. O que significa isso? A quantidade de água que está no solo ser suficiente para que a planta sobreviva. Esse é um dos grandes erros nossos. Ó. Verifique a altitude, ninguém olha isso, nem as empresas grandes. Verifique a altitude da área a ser plantada e compare com aquela onde o clone foi selecionado. Então, se eu pegar um clone que foi selecionado em região baixa, como a nossa, 300 e 500 metros, e plantar na região baixa, sem problema nenhum. Na alta, selecionei na alta e plantei na alta. Selecionei na parte alta, 1.100 metros, o clone 1528, e plantei na região baixa, ele pode produzir, porém, pode aparecer doenças. Agora, se eu selecionei um clone aqui, na região de Maracaju, 500, 400, de 500 a 600 metros, e plantei ele na altitude 1.100 metros, viram um punhado de gabiruzinho lá, tudo anãozinho. Quais são os arranjos prováveis para o silvopastoril? Alguns colegas vêm trabalhando nisso há um bom tempo, né? O professor Porfírio, lá do Paraná. Então, eles falam que os arranjos podem ser entre renques, né? Entre a pastagem ou a agricultura, de 14 a 35, outros falam de 10 a 50, e o espaçamento entre plantas de 1,5 a 4. Nós vamos mostrar aí o que nós estamos praticando aqui no estado.
Então, nós temos alguns trabalhos em andamento, né, onde nós plantamos com 12 metros, com 14, com 16, com 18, maior que 18. E a gente vem medindo isso para poder quantificar o que produz mais. O que produz mais e o que dá o equilíbrio entre as duas atividades. A cultura, o eucalipto e a pastagem, a agricultura. Nós temos trabalhado também, né, os arranjos aí, quantas linhas de plantio nós podemos fazer. Se eu plantar a cada 16, 17 metros, uma linha de plantio, todas as árvores serão iguais. Quando eu plantar 2 linhas, as árvores também são iguais, porém, alguns clones abrem. Eles, se vocês verificarem, as árvores crescem reto. Por quê? Chama fototropismo positivo, ela busca luz. Alguns clones, tipo VM01, que é um urocan, ele abre. Consequentemente, você perde a qualidade da madeira. Então, entender isso também. Então, 3 linhas, quando eu planto com 3 linhas, a linha do meio já começa a ficar mais... começa a diminuir a sua produtividade no meio, a linha central. Então, a gente faz um desbaste mais precoce. Porém, nós recomendamos isso nos nossos manejos, como nós vamos fazer desbaste, vamos levar isso a 12, 14 anos, a gente já faz esse manejo de tal forma que a gente tira essas árvores dominadas. 4 linhas de plantio. As linhas centrais já ficam dominadas, é visível isso, a partir do 2º ano. Então, eu plantei 4 linhas. As 2 linhas centrais, a partir do 2º ano, nitidamente já são inferiores em diâmetro. A altura é igual por causa do fototropismo. Agora, o diâmetro médio é menor. Qual a alternativa para solucionar isso? Ou abro as linhas do meio, as 2 linhas do meio, ou aumento o espaçamento entre árvores, aí eu compenso aquele espaço. Mas, normalmente, ocorre de você ter as linhas centrais dominadas. Porém, é o arranjo ideal para corte mecanizado. Se você tiver uma propriedade próximo da fibra, da Eldorado, e optar por fazer o silvopastoril, ele vai te sugerir 4 linhas, porque a máquina, o harvester dele, corta 4 linhas. Então, ele entra na linha central, pega 2 de cada lado. Então, é o modelo ideal para isso. Você entender o que você quer. Quando você for implantar um projeto, qual a metodologia e qual o processo. O que eu enxergo isso lá na frente? Uma linha de plantio, todas as árvores iguais. Essa árvore aí é lá em Vinhema, isso tem 4 anos de idade. 3 anos e meio, não tinha 4 anos isso daí ainda. Então, essa árvore projeta para mim, com 12 a 14 anos, ter 1,2 a 1,3 metros cúbicos cada indivíduo desse. Embora a gente vá fazer desbaste na frente ainda. 2 linhas iguais, o gado em harmonia lá na frente. 3 linhas, embora não apareça, mas hoje é visível já. Essa floresta que já está com 3 anos e meio, hoje, na data de hoje, isso aqui já é mais fino as árvores. Essa fileira e aquela lá são bem maiores mesmo, são bem maiores. O diâmetro médio dessa aqui já é inferior. 4 linhas. No 2º ano já é visível que as 2 linhas centrais, o diâmetro médio já é inferior. Tá? Importante verificar que aqui de baixo, a pastagem, embora a gente tenha feito o controle da mata de competição no início, não tem braquiária. Porque a gramínea é uma planta pioneira, ela precisa de luz. E como a floresta está bem fechada, ela fica praticamente isenta. Nesse momento, a gente sugere até que a braquiária pode entrar aí, a partir do 3º ano, pode entrar aí sem problema nenhum. Alguns erros que nós cometemos, e alguns colegas cometeram também. Lá em São Paulo, eu plantei o espaçamento 6 por 1,5, então 6 metros de pastagem, uma linha só entre 6 metros de pastagem, 1,5 entre árvores. Nós perdemos até 27,5 de produtividade. Por quê? Eu plantei, isso dá 1.100 plantas por hectare e mantive a braquiária no meio. Então, 2 pau d'água comendo e bebendo não vivem junto no mesmo local. Tem que respeitar a quantidade de água que precipita, tem que ser dividido entre os 2.
8 metros, 9 metros, 10 metros, 12 metros por 12, produz madeira, mas não produz pastagem de baixa produtividade. Então, eu tenho 8 metros, 10, 12 metros a linha de eucalipto e aqui no meio a pastagem. A floresta vai crescendo, vai sombreando. As duas culturas são pioneiras, precisam de muita luz, consequentemente a braquiária fica estiolada, fica só aquele estalinho fininho. Então, nós verificamos hoje que o espaçamento ideal dos renques é 16 a 18 metros. A gente vai comentar sobre isso. Estou voltando um pouquinho aqui. Então, a mato competição na fase inicial, né, são 2, eucalipto e a braquiária, a gramínea, são 2 indivíduos que comem e bebem muito, crescem rápido. Então, eu tenho que manter dentro da faixa do eucalipto isso muito limpo mesmo. E também respeitar, né, o adensamento na linha de plantio. Eu plantei, um colega plantou, a braquiária é ok, a pastagem 18, 20 metros, porém plantou nas linhas de plantio, ele plantou 3 linhas, 1 por 1. Consequentemente, as árvores são verdadeiros palitos. Respeitou a quantidade de luz e de água dos indivíduos. Isso pode criar um projeto silvopastoril. Era. Lá no fundo dá para ver as árvores, né? Então, deixou aqui no meio, não vai sobrar nada mesmo. Um erro comum, né? Aqui está plantado no leste-oeste. Tá? A linha do sol nasce aqui. Nós sugerimos sempre em nível. Então, o plantio correto aqui deveria ser, as linhas ser nesse sentido, cortando as águas. Fundamental é que toda a água que precipite na região fique no solo. Nesse caso, vai ter um escorrimento superficial. Diminuição de produtividade, com certeza. Espaçamento de 8 metros, 9 metros entre renques. Sumiu a braquiária. Tem uns filetezinhos aqui no meio, há uma brotação do cerrado, floresta exuberante, porém pastagem nada. Não tem equilíbrio entre as culturas. Aqui o paliteiro. 3 linhas, 1 metro, 1 metro e 1 metro entre planta. Cresceu um punhado de palito, de tucura aqui no meio. Aqui, ó. Competição na fase inicial. 2 indivíduos que crescem muito, a braquiária e o eucalipto. Estou perdendo os 2. Então, respeitar o espaço físico, aqui entre linha do eucalipto e na linha, sempre limpo no primeiro ano, isento totalmente de mato competição. Isso é outro caso que acontece muito, ou a gente é chamado, estou tendo um probleminha na minha propriedade lá, minhas árvores estão morrendo. Olha, o probleminha aqui, ó. Olha o probleminha aqui que vira aí, ó. Formiga. Vira um problemão. Mata mesmo. 2 cortes consecutivos, o terceiro a planta morre. Resultados do agro-silvopastoril, vocês já cansaram de ver, os colegas anteriores já falaram bastante isso aí, vamos passar mais rápido. Tá? Sugestão, o que a gente tem feito aí convencionalmente no estado aí? Nós temos plantado os renques, quer dizer, o espaço entre a cultura de 18 metros até 20 metros, 3 linhas de plantio de eucaliptos, espaçamento de 3 metros entre as linhas de eucalipto, 18 metros, 3 linhas de eucalipto, 3,5 entre elas, e 2 metros, 1,70, 2 metros entre plantas, mais ou menos 600 plantas por hectare. Vamos lá, o que interessa isso aí, ó, a grana. Plantamos 600 árvores por hectare, naquela metodologia de 18 metros. Então, entre 4 e 6 anos, no segundo ano eu começo a fazer o chamado inventário florestal. Começo a mensurar quanto que essa árvore está crescendo. Então, inventário no segundo ano pós-plantio, no terceiro. No 4º ano eu vou verificar que essa curva de crescimento começa a diminuir. Ele está avisando, tira alguns indivíduos do meu lado para eu poder voltar a crescer.
Então, nós vamos lá e tiramos 150 árvores, me sobram 450. Essas árvores, as 150, ela tem, esses dados nós já temos, ela é confirmada, ela tem 0,35 metro cúbico por indivíduo. Então, eu tenho mais ou menos 50 a 55 metros cúbicos de madeira. Volto a fazer inventário. A hora que eu tirei aqui no quarto, do quarto ao sexto ano, que eu tirei essas árvores, eu mato aquelas cepas, eu mato o que eu cortei, eu vou lá, aplico herbicida, mato e readubo, faço uma análise foliar das plantas, boto comida de novo para ele voltar a crescer. Então, ele tem um volume X de madeira. No quarto ao sexto ano, eu tiro uma quantidade, cai, adubo, ele cresce violentamente, chega lá no sétimo, nono ano, estou fazendo inventário, vai mostrar que diminui a curva de crescimento, faço uma nova intervenção, cai o volume, readubo, ele volta lá no final com uma quantidade bastante significativa. Vamos aos números. Então, voltando. Quarto ao sexto ano, eu tinha 600 árvores, tirei 150. Minhas árvores têm 0,35, consequentemente, 0,35 vezes 150 me dá 52 metros de madeira, que é biomassa, que é madeira não nobre, vai virar carvão, vai virar cavaco, madeira não nobre. No sétimo ao nono, das 400 que sobraram, eu vou tirar 200 árvores. Vamos sobrar 250. Essas 200 árvores, elas estarão com 0,55 metro cúbico. 0,55 vezes 200 me dá 110 metros de madeira, que uma parte sempre eu vou ter biomassa, né, e a ponta da árvore vai ser biomassa, e a parte baixa, as primeiras toras serão serrarias, embora não nobre, porque a madeira é jovem. Então, é madeira para enchimento de Casas Bahia, é madeira para caixotaria, pallets e companhia. E a grande sacada é isso aqui, né? Entre 12 e 14 anos, que se eu teria o corte final, eu vou ter 250 árvores. Entre 200 e 300, a gente sugere 250 árvores. Cada árvore tem 1,3 metro cúbico, então 1,3 vezes 250 me dá uma quantidade de madeira para serraria, tá? Que é a madeira nobre, e uma parte, a ponta, madeira para biomassa. Sempre vai gerar cavaco, sempre vai gerar carvão, num processo desse aqui, ok? De tal forma que nós podemos tirar, mesmo no silvopastoril, com uma quantidade menor de árvore, uma quantidade muito maior do que a média que o Estado produz. Se a gente considerar 33 metros cúbicos hectariano vezes 6, média de 6 anos e meio, vai dar 200 e poucos metros. Então, nós estamos falando, em 12 anos, o dobro, e madeira nobre, fundamentalmente. Vamos lá, quanto custa isso? Então, voltando um pouquinho, ó. Então, nós vamos estar falando desses valores aqui, ó. Esse valor que nós vamos vender é isso aqui. Primeiro desbaixo, 52,5, valor de madeira de biomassa hoje 45, me dá um valor que já me começa a pagar a minha conta. Lá no sétimo ao nono, vou tirar 110 metros, 55 porque a primeira tora já é para serraria, embora não nobre. Já fechou a conta aqui. E a grande sacada é isso, é lá no final, tirar os 325 metros cúbicos. O valor da madeira de serraria é lá em cima, é 110, 120 reais. Mas eu tenho que entender que a metade disso daqui é uma parte nobre e uma parte serraria, e parte de biomassa. Então, eu vou vender a média da minha árvore, que eu estarei vendendo árvore a 70, a 80 reais o metro cúbico em pé. Então, eu teria uma receita total de 32 mil reais em 12 a 14 anos. Quanto custou para fazer isso? Plantação, manutenção, lá pelo sétimo ano, 5, 6 mil reais. Bem feito, bem feito. Despesa até 12 anos, 5.200 reais. Receitas, 32. Esse menos esse, 27, dividido por 2 anos, eu tenho um número absurdamente alto. Ah, o Celso é não sabe fazer conta. Está tudo errado isso aqui, divide pela metade isso aqui. Que ainda dá muito mais que a agricultura, que a pecuária nos solos fracos, como é a nossa
tecnologia implantada. Região de Vinhema, preparando a área para plantar. Nós sugerimos sempre que o solo seja gradeado, eu preciso incorporar. Nós deixamos de ser os nossos colegas, deixamos de ser engenheiros, de ser agrícolas. O calcário, para fazer efeito gesso, precisa ser incorporado, principalmente o calcário. Jogar ele de 10 a 20 centímetros de profundidade, esperar entre 30 até 90 dias para realizar o plantio, quer dizer, consequentemente, eu vou ter o aproveitamento melhor do fertilizante. As linhas de plantio, gradeou no meio para poder fazer a agricultura, consequentemente, jogou o calcário para baixo. Os equipamentos utilizados para preparo de solo são todos desenvolvidos aqui em Ribas do Rio Pardo, isso é feito em Ribas do Rio Pardo. Tá? Tem uma câmarazinha aqui, está vendo? Ó? O grande erro, é comum vocês passarem nas florestas e verificar as árvores todas iguais, de repente uma fileira inteira sem um anãozinho lá. Significa que não caiu o fosfato, principalmente o adubo fosfatado, que desenvolve o sistema radicular mais resistente. Então, alguns macetezinhos, uma câmarazinha, lá na frente o operador vai estar enxergando se esse prato que vai estar girando aqui dentro, se está caindo o adubo ou não. Coisa bem simples, o marcador de cova, para quem planta manual. Esse marcador de cova é regulável, né? Então, se eu fiz o primeiro suco, está dando 2 metros, eu quero 2,5, eu solto mais a porca, trava, e ele faz a dimensão, o espaçamento que você desejar. Plantio manual, onde o indivíduo já planta, colocou a muda, a muda está do lado dele aqui numa bolsa, ele apertou a muda, já enche a cova de água, está pronta a irrigação. Muita gente fala, usa muito gel. Gel é um indivíduo, é um produto muito bom, porém, não faz mágica também não, tá? É um produto que vai reduzir, a ideia do gel é, se você tiver que fazer 2 irrigações, fazer uma. Alguma situação, se o solo tem umidade no solo, tem bastante umidade, uma irrigação somente com água. Nós optamos, no período seco, a utilização de gel. Plantio mecanizado, a fazenda de um proprietário que está aqui, o André Lamac. Plantio mecanizado, uma outra plantadeira de um parceiro que está aqui também, o Gauchinho, planta. Isso aqui é lá em Ribas do Rio Pardo, lá em Campo Grande, fazenda madeira certificada. Para quem plantou, para quem pretende plantar, isso aqui é acácia manjo. Nós cortamos isso com 5 anos, material não adaptado para a nossa região. A utilização de acácia manjo em silvopastoril ou em plantio convencional não está desenvolvida para o Estado. Plantar na forma de teste, tudo bem. Agora, plantar em escala comercial, literalmente chama-se fria. Plantio mecanizado, no inverno, plantio de suco, está vendo? O plantio já coloca a muda, no fundo já está o adubo. Plantou, preparou a área, alguns herbicidas hoje que estão entrando aí, você prepara a área, aplica o herbicida pré-emergente, volta a plantar depois de 10 dias, fica 80, 100 dias totalmente limpo. Material novo que está entrando no mercado aí. Mesma área com o plantio, totalmente limpo, né? Isento de qualquer mato competição. Uma área plantado dentro do jeito que precisa ser feito, gradeou o solo, preparou a área, incorporou calcário, plantou, passou uma enxadinha mecânica aqui do lado, aplicou um herbicida pré-emergente, toda a área limpa do jeito que precisa para que a planta tenha o desenvolvimento desejado na fase inicial. Silvopastoril lá próximo de Água Clara. Isso é o que acontece naturalmente nas áreas que nós plantamos, né? A linha de plantio bem plantada, tal, porém a brotação do cerrado vem. É normal isso daqui.
É uma atividade normal. Os herbicidas que nós temos, normalmente, se eu aplicar sem uma proteção, eu mato o eucalipto. Então, a gente utiliza das ferramentas uma enxada mecânica. Passou a enxada mecânica. Então, eu passei sobre essa linha, sobre a outra, ele joga para fora, fica uma leira aqui no meio. Fica essa leira no meio. Passo a grade. Não é proibido gradear. É saudável gradear. Se você tiver, o conceito que nós temos das escolas, das universidades, é que você vai passar a grade aqui na entrelinha e você vai cortar o sistema radicular. Não é verdade isso. Teu colega Valdir, que nós desenvolvemos isso aqui no Mato Grosso do Sul, por aperto de situação, que nós não tínhamos, como não tinha mão de obra, essa falta, tascamos a grade aqui. Nós verificamos, eu verifiquei que o local que nós gradeamos versus o local que eu apliquei herbicida, a gradagem deu um up, um crescimento maior. Então, não é verdade que não pode gradear. Tasque a grade que não tem nenhum problema. O importante é que não tenha mato competição. Ou seja, toda a água que precipitou vai ser para o eucalipto e todo o adubo que nós jogamos aqui esteja disponível para as plantas. Totalmente limpo, planta saudável, crescimento exuberante, zero de mato competição. Adubação. Nós verificamos, enquanto Votorantim, lá em São Paulo, trabalhava na Votorantim, nós verificamos que as adubações mais eficientes seria eu jogar uma quantidade de adubo aqui, ou na projeção da copa. Hoje é inviável fazer isso, não temos mão de obra. Então, desenvolvemos, acrescentamos um pouco mais de fertilizante, e ele vai em filete contínuo aqui, mecanizado, sem problema nenhum. Mato competição totalmente eliminado, a gramínea. Dá para verificar aqui que não foi feita a incorporação do calcário, consequentemente a floresta não tem todo o aproveitamento do fertilizante. Vai aparecer a braquiária, a gramínea vai aparecer na entrelinha, entra um indivíduo, um equipamento chamado Conceição, ou barra protegida, que vai eliminar essa gramínea. Pós-aplicação, matou toda a gramínea aqui no meio, a competição de água principalmente. Dá para verificar que foi um plantio de inverno, né, dentro do sulco, está dentro do buraco. Adubação, está sendo feita adubação mecanizada. Adubação mecanizada de mais velha floresta, mostrando que é possível, pode gradear, não tem problema não. O importante é que você jogue esse adubo, se possível, para que não perca. Nessa fase aqui nós temos nitrogênio e potássio, o fósforo é mais no começo, então que incorpore uma incorporação, o arranque, o aproveitamento é bem melhor. Floresta totalmente limpa, mostrando um crescimento bastante exuberante, né? Os internódios bastante salientes aqui, bastante fortes. A planta mostra no seu fenótipo, no jeitão dela, se ela está bem de saúde, é como a gente. O verdão, que não é palmeirense, não, mas também não sou, não, mas ela está aí, um verde bem forte, bem saudável. Ela está avisando, ó, estou bem no local. Mostrando mato competição zero aqui no meio, planta, crescimento. Essa floresta projeta, está no seu 5º ano, ela vai dar 45, próximo de 50 metros cúbicos hectariano. É do colega André, que está aqui na sala. Muita utilização hoje de avião, né, as adubações a partir do... Nós recomendamos sempre preparo de solo mecanizado, adubação na boca da planta, de 3 meses localizado próximo da planta. A partir de 6 meses, o sistema radicular de uma planta, a maioria, alguns de vocês devem imaginar ainda que o eucalipto desce, vai 4, 5 metros de profundidade. Não é verdade. O clone não tem raiz pivotante, ele tem uma falsa pivotante, é o sustentáculo para que a árvore fique em pé. Ele tem sim uma raiz bastante difusa e superficial. Então, uma planta de 6 meses,
ela tem a altura da sua raiz, o comprimento da sua raiz, mais ou menos o comprimento da árvore. Então, a partir de 6 meses, se possível, toda a adubação mecanizada ou de avião, que hoje é bem mais barato. Uma adubação mecanizada, adubação de nitrogênio e de potássio sem incorporação, mostrando que essa árvore lá em Vinhema, no Silvio Pastoril, tem 2 anos de idade. Esse é o clone que eu falei para vocês no começo. Essa árvore, setembro do ano passado, ela tinha 2 anos de idade. Isso aqui projeta 70 metros cúbicos hectariano. É o GPC 23. Plantamos, por acaso, um pedacinho, algumas árvores. Hoje estamos plantando comercialmente lá em Vinhema. Mostrando uma floresta de 3 anos e meio a 4 anos, dá para ver bem, ó, pela barriga do nobre colega Kleberson aqui, dá para ver a protuberância das árvores, né? Essa é a floresta do início da apresentação. Essa floresta está com hoje está com 5 anos, deve ser feito o primeiro desbaste esse ano já. Uma das coisas que chamou a atenção para a gente no espaçamento foi nesse local aqui. Daqui a aqui, embora a foto tenha uma distorção, ele tem 16, 17 metros aqui. Consequentemente, aqui tem aproximadamente 20, 28, 30 metros. Aqui no meio, a pastagem é mais verde sempre. Então, o que nós verificamos em loco lá? Quando eu passo de 18 a 20 metros, o meio pasto vira convencional. Então, sugere entre 16, 18, 19 metros, entre um renque e outro, a gente sugere isso aqui, 18, 20 metros no máximo. Qualidade, né, do gado, da pastagem, excelente. Num período mais seco. No período bem seco. Isso aqui já em Vinhema, numa situação onde chove bem. Consequentemente, nós temos uma qualidade de pastagem, uma quantidade de animais por hectare bem maior. Isso aqui lá em Água Clara, num colega que está aqui, Ernesto, essa floresta estava com 1 ano de idade, o ano passado, quando deu a geada. Então dá para ver que torrou tudo aqui, torrou literalmente tudo. Floresta não aconteceu nada. Hoje, se a geada fosse nesse ano, com 2 anos, já não aconteceria mais. Ele forma um microclima aqui que não tem problema mais. A mesma área, semana passada. Floresta do Silvio Pastoril, onde essa área aqui tem mais ou menos de 8 a 10% de argila. Excelente qualidade. Isso projeta aproximadamente uns 35, 38 metros cúbicos hectariano. A mesma área, para ver que a floresta tem corpo, né? Tem força. Outra área, essa aqui já em Vinhema. Na Granol, o primeiro projeto plantado lá na Granol, fazendo inventário florestal, mensurando quanto isso estava crescendo. Em Vinhema, mostrando o desenvolvimento da pastagem. Nós olhamos sempre isso aqui, ó, como é que está o desenvolvimento da árvore, a qualidade está sempre crescendo, a ponta bem cônica, né? Outro capim aqui do lado, né, mostrando a floresta crescendo, um outro tipo de capim. Mostrando isso aqui no grupo Mutum, foi feito feno da entrelinha ali, é possível, quando você não colocar o gado, aproveitar, fenar. E isso aí é o agro Silvio Pastoril, que a gente desenvolveu aí dentro de Campo Grande. É uma área, tem 25 a 30 hectares, onde tinha sido plantado o milho. No período seco, nós plantamos a floresta, terra de cultura,
deu a geada, sapecou tudo o milho e a floresta, como ele estava bem adubado em potássio, não sentiu nada, dá para ver que não aconteceu absolutamente nada. Aqui tem 550 metros, abaixo de 460, 450 metros, a geada detonou muito. Uma sequência de fotos da mesma área. Tirou a soja, plantou a soja de novo, tirou o milho, plantou a soja de novo. A soja. A soja do ano passado. O desenho não é Photoshop, não, isso é verdade mesmo. A soja do ano passado ainda. Tirou a soja, fez safrinha. O milho. Tirou o milho, já tinha plantado o capim. Dessecou o capim depois, botou o gado, agora dessecou o capim no final do ano. Agora, recente, hoje, semana passada, segundo o colega lá, essa soja aí projeta próximo de 60 sacas por hectare. É isso aí.